Vamos lá então, pessoal, continuando então o nosso estudo sobre criminalística, nós iremos falar agora sobre vestígios, evidências e indícios. Então vamos direto para os slides, onde nós veremos estes assuntos. Vestígios, evidências e indícios. O corpo de delito é o elemento principal de um local de crime, em torno do qual gravitam os vestígios e para o qual converge as evidências. Os vestígios, eles estão ali gravitando, eles estão em volta do corpo de delito, que é o elemento principal de um local de crime. Qual que é o elemento principal de um local de crime? É o corpo de delito. Não é o vestígio, não é a evidência, não é o indício. É o corpo de delito. E em torno do corpo de delito e em cima do corpo de delito estão os vestígios para o qual, após uma comprovação, se torna uma evidência. Então, já temos aqui uma definição. A evidência é basicamente o vestígio comprovado, como nós veremos mais adiante. Vestígios, primeiramente. Os vestígios constituem-se, pois, em qualquer marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação com o fato investigado. A existência do vestígio pressupõe a existência de um agente provocador, que o causou ou contribuiu para tanto, e de um suporte adequado para sua ocorrência, que é o local onde em que o vestígio se materializou. Pessoal, o que nós temos guardado nesse artigo, nessa explicação? O vestígio é um sinal sensível. Ele é estritamente objetivo, material. Ele é notado não por uma investigação aprofundada, mas de plano pelos sentidos do corpo, pelos sinais sensíveis, pelos sinais que possam ser observados pelos sentidos nossos. Quer ver um exemplo de um vestígio, uma arma, uma pólvora, qualquer coisa sensível que percebe-se de plano num corpo de delito. Dando continuidade, sobre os vestígios, nós temos que ter, você que será um perito criminal, você deve partir do princípio da não alteração do estado das coisas. Se você não estiver, lógico, não na hora, por exemplo, que você estiver recolhendo. É lógico que na hora que você vai recolher aquele material periciado, vai se alterar. Mas o princípio é a não alteração do estado das coisas. É lógico que isso é mais para o policial civil, para o policial militar, para as pessoas que estiverem próximas. Nunca alterar o estado das coisas. Uma maçaneta num local de crime, após você pôr a mão naquela maçaneta, você já alterou o estado das coisas. Mas existem exceções. E essas exceções podem cair numa prova. Por exemplo, aqui são exemplificativas essas exceções. Você pode alterar um vestígio para impedir que ele seja destruído. Por exemplo, uma pegada que está ali, uma marca de um sapato no corpo de delito, está começando a chover. Você pode tampar aquele local. Então, na tentativa de impedir uma destruição maior dos sinais. E também no caso de crime de trânsito, imagine um crime de trânsito numa curva perigosa e toda hora está passando carreta em alta velocidade. E você pode tirar muitas vezes aquele veículo que está no local perigoso e colocar num local próximo para impedir uma situação maior. Então são exemplos, situação exemplificativa de exceções sobre a alteração do estado das coisas. Observação. O vestígio, conforme o Código de Processo Penal, é pressuposto para o exame de corpo de delito. Se cair uma questão bobinha dessa na prova, bobinha entre aspas, né? Qual é o pressuposto para o exame do corpo de delito? Evidência, crime, vestígio, indício? É o vestígio, porque sempre que a infração penal deixar vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então, o pressuposto para o exame do corpo, exame de corpo de delito, é o vestígio. Então, guarde essa informação também, que também pode ser muito interessante
para a nossa prova. Pessoal, olha uma questão aqui interessante. Sempre que houver indícios provocados por uma infração penal, é indispensável o corpo de delito direto ou indireto. Se caísse uma assertiva como essa na prova, estaria errada, porque não é sempre que houver indícios, e sim vestígios. Sempre que a infração penal deixar vestígios. O que é o vestígio? Aquele sinal sensível, é uma marca, é uma impressão digital, é uma pegada, é a pólvora, é o sangue, sinais sensíveis, e não, isso é diferente de indício. Então, sempre que houver houver indício provocado por infração penal, não tem nada a ver com o exame de corpo de delito. Dando continuidade, ainda sobre os vestígios, nós temos que o objetivo principal do exame de corpo de delito é a busca pelos vestígios deixados pela infração. É a comprovação dos elementos objetivos do tipo. Pessoal, guardem esse objetivo. A questão subjetiva ela está voltada para os indícios, enquanto a questão objetiva para os vestígios. O objetivo principal do exame de corpo de delito é a busca pelos vestígios, pelos sinais deixados pela infração. É a comprovação dos elementos objetivos, dos elementos materiais do tipo penal, que pode vir a se tornar crime ou não. É o fato típico. Por que fato típico e não crime? Porque aquela possível infração penal ali, ela pode estar ligada lá para uma causa de exclusão da ilicitude, uma legítima defesa, no exercício regular de um direito, e isso pode ser provado depois. Então, elementos objetivos do tipo. Nós falamos sobre vestígios, agora nós vamos falar sobre a evidência. O que nós temos para falar da evidência? Uma vez confirmado objetivamente essa ligação, o vestígio adquire a denominação de evidência. Opa, a evidência não está mais ali naquele campo principal, aquele campo investigativo, mas já pula para o campo probatório. As evidências, por decorrerem destes vestígios, são elementos exclusivamente materiais. Então, olha aí, as evidências, por decorrerem dos vestígios, são elementos exclusivamente materiais, objetivos, e por conseguinte, de natureza puramente objetiva. Olha que nós temos, pessoal, vamos ir guardando aí, vestígios puramente objetivo, evidência puramente objetivo. Portanto, a evidência é um vestígio que, após avaliações de cunho objetivo, mostrou vinculação direta e inequívoca. Sublinhar esse inequívoca. Essa aqui, questão interessante. Com o evento delituoso. Para que seja evidência, não há mais dúvida daquele liame, não há mais dúvida de que aquela arma é aqui utilizada no crime, que aquela pólvora foi disparada por aquela arma, de que aquele sangue é do autor. Então não há mais dúvida, então não é mais vestígio, mas é uma evidência do evento delituoso. Processualmente, a evidência também pode ser chamada de prova material. Lembra que eu falei? O vestígio está lá no campo da investigação, está lá no campo da colheita de provas, de colheita de elementos para o fato típico, enquanto a evidência já está ligada à prova. A evidência é denominada prova material. Então, era isso nesse texto que nós lemos, mas há muita coisa ainda para a gente falar sobre evidência. Pessoal, ainda falando de evidência. A evidência é o vestígio que, mediante pormenorizados exames, análise e interpretações pertinentes, se enquadra inequívoca e objetivamente na circunscrição do fato delituoso. Ao mesmo tempo, infere-se que toda evidência é um indício. Memorize assim: toda evidência é um indício, mas nem todo indício é evidência.
Porém, o contrário nem sempre é verdadeiro, pois o segundo incorpora, além do primeiro, elementos outros de ordem subjetiva. Quando nós falamos de vestígios, nós falamos que o vestígio era estritamente objetivo, material. Quando nós falamos da evidência, nós dissemos também que a evidência também tem esse cunho material, exclusivamente material. Mas quando nós chegamos aqui em indício, nós temos que o indício não é exclusivamente material e não é exclusivamente objetivo, porque há também possibilidade dele possuir uma ordem subjetiva, uma ordem não material. Então, vestígio, material, evidência, material, e indícios, material e não material, objetivo e subjetivo. Então nós terminamos aqui o que nós tínhamos para falar de evidência. Falamos de vestígio, estamos falando de evidência, e daremos início ao indício e veremos as particularidades dele. O indício. Assim como ocorre no vestígio, a origem da palavra indício vem do latim indicium, cuja semântica é sinal, indicação, revelação, denúncia, descoberta, acusação, indício, prova. O próprio radical latino index por si só tem sentido de aquilo que indica. Pessoal, nessa definição que a gente estamos vendo sobre indício, nós vemos aqui algumas palavras que nos trazem algumas ideias. Por exemplo, indicação, revelação, denúncia. Essa palavra, por exemplo, denúncia, está ligado ao subjetivismo. Não há ali nada material, não há pólvora, não há elementos sensíveis. Então, por isso que o indício, ele tem também o seu campo subjetivo, o seu campo não material. Então, revisando, vestígio material, evidência material, indício material e não material. Indício seria uma circunstância conhecida e necessariamente relacionada com o fato investigado, e que, como tal, permite a inferência de outras circunstâncias. Você tem uma prova material em mãos, mas através daquela prova você é capaz de inferir outras circunstâncias. Opa, então aquele indivíduo pulou por aqui, ele passou por aqui. Você pode prever, analisar aquela sequência de eventos através de um sinal. Isso é um indício. E nós temos ainda outras particularidades do indício. O indiciamento, falando do indício, o indiciamento é um ato policial pelo qual o presidente do inquérito conclui haver suficientes indícios da autoria e materialidade do suposto crime. O indiciamento não significa culpa ou condenação, mas é a imputação a alguém no inquérito policial na prática de um ilícito. Quando alguém é indiciado, essa situação, muitas vezes as pessoas chamam, ele foi intimado, e na realidade ele foi indiciado. O indivíduo, quando ele é indiciado, ele não quer dizer que ele é culpado, não quer dizer que ele é o responsável pelaquela infração penal, pelo ilícito penal. Mas o que há? Há indícios, há uma certa probabilidade, há algo que relaciona aquele indivíduo com aquela situação. Então, fala-se indiciamento, não é culpa ainda, não é condenação. Então, do indício surge o indiciamento. Então pessoal, resumindo, vestígios são elementos materiais encontrados no local de crime, não necessariamente relacionados com a ocorrência policial. Todos os elementos encontrados naquele local. Indícios são elementos materiais encontrados no local de crime, necessariamente relacionado com a ocorrência policial. Se é vestígio, não necessariamente está ligado com o crime. Será recolhido, será investigado, mas não há necessariamente aquele liame. Os indícios, sim, esses sim, são elementos materiais encontrados no local, necessariamente relacionados com a ocorrência policial. Assim, na observação, assim o vestígio pode vir se tornar um indício,
indício e vestígio. O indício é o vestígio estudado e provado. Provou que aquele vestígio está intimamente ligado com a infração? Ele é indício agora. É uma evidência? É, e também é um indício. A evidência é a comprovação de que os vestígios estão intimamente ligados ao delito. Então, um vestígio pode se tornar uma evidência e pode se tornar um indício. Interessante a observação. Ainda um outro resumo com outras informações novas. Nós vemos que, para ficar mais, porque pode vir de várias maneiras na prova, várias definições, com algumas palavras a mais, com palavras a menos. Então, vestígio. Vestígios constituem-se, pois em qualquer marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação, sinal sensível, como foi falado, com o fato investigado. A existência do vestígio subentende a existência de um agente que causou ou contribuiu para tanto e de um suporte adequado para a ocorrência. Esse texto estou repetindo. A evidência. A evidência, conforme o dicionário, é a qualidade daquilo que é evidente, incontestável, vestígio que já foi provado, que todos veem ou podem se verificar. Certeza manifesta representa o vestígio que, após analisado pelos peritos, se mostram diretamente relacionado com o delito investigado. E o indício considera indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza por indução. A palavra-chave, pessoal, palavra-chave, se tiver indução na sua prova, é indício. Conclui-se a existência de outra ou outra circunstância. Então, um indício ele leva a outra circunstância, a inferir outras circunstâncias, a agravantes, a outras situações conexas com aquele delito. Então, esse é o indício. Então, nós falamos aqui sobre o vestígio, evidência e indício. Então, pessoal, nós falamos sobre o vestígio, sobre a evidência e sobre o indício. Eu espero ter contribuído em alguma coisa para ajudar no seu conhecimento dessa matéria, para que você possa memorizar tudo aquilo que seja necessário para o seu concurso. Agradeço a presença de todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.